Agora à tarde a gente tem prevista 2 mesas, né, uma que estou eu, Eliane, Silvana e Edna, que vai iniciar agora, que o nome que a gente deu para a mesa é De Volta para Casa das Mortes ao Renascimento. E antes da gente iniciar essa programação, eu vou sugerir que cada um e cada uma de nós possamos fazer 1 minuto de silêncio com a mão no nosso coração, em honra a todas as pessoas que partiram nesse processo de pandemia, em reconhecimento a essas vidas que não puderam estar mais entre nós. Então, vou sugerir que a gente possa tocar o nosso coração e o nosso baixo ventre e reconhecer e acolher em nosso coração muitas vidas silenciadas, que se tornaram números, e algumas nem número, nem nome. E que possamos, cada um e cada uma, no seu tempo, abrir os olhos e olhar aqui através da tela essas vidas que aqui estão vivas e vivendo nesse dia de hoje, nesse presente, nesse aqui e agora. Que a gente possa reconhecer esses rostinhos. E eu quero começar dizendo que no início dessa pandemia, muito tocada e mobilizada com toda essa realidade, eu olhava para tudo isso e via, né, a vida, a minha vida roubada, né, a minha rotina e tantas coisas que a gente não sabe, né, tantas incertezas diante aos olhos. E eu acolhi no meu coração, né, olhava para os meus filhos e pensava, o que será, que futuro é esse que essas crianças vão ter nesse planeta? E foi quando me chegou assim, eu não sei, com a razão eu não sei de nada, mas com o meu coração eu estou aqui para me ofertar em vida e também em honra as vidas que não puderam partir. Se o meu destino foi ficar, está sendo até o dia de hoje, amanhã eu também não sei, eu sinto que preciso me ofertar em coração e amor o melhor de mim para essa humanidade. O Lowen, né, ele traz o amor como o cerne da vida, né, o que faz a vida pulsar, e a gente pode, né, muitos de nós, perder vários órgãos, e a vida continua, mas o nosso coração
é o órgão que sinaliza a vida que está chegando, né? Um bebê na ultrassom, ele é reconhecido quando o coraçãozinho está batendo, e é no bater do coração que também, né, a vida se despede aqui desse plano, dessa experiência em corpo, né? E nesse lugar do coração, um órgão que pulsa, né? Que dá, né? E que recebe o sangue do nosso corpo, e pelo olhar sistêmico, a vida ela vem dessa energia do masculino e do feminino, né? Desse feminino que acolhe, que recebe, e desse masculino que dá, né? De um óvulo e de um espermatozoide. E podemos fazer também a analogia da terra, a terra que acolhe a semente como uma mãe, e que a vida vai pulsar e brotar em busca do sol, esse masculino que nos aquece. E diante desse adoecimento coletivo do planeta, né, eu olho isso pelo viés do corpo sistêmico do planeta, né, eu me pergunto aonde nós, enquanto humanidade, nos desenraizamos e adoecemos coletivamente nessa forma de vida, né, e trazendo esse sintoma que eu escuto como um pedido, né, interno para mim, de revisão, né, de como eu posso estar mais enraizada, né? Se eu perdi talvez as minhas certezas, né, eu posso me enraizar num outro lugar. E nesse início de pandemia, quem me ensinou muito foram os meus jabutis. Eles começaram a andar dentro de casa, e eu não entendendo aquilo, meio abusada com eles, que não paravam de fazer cocô pela casa toda. E eu aqui agoniada, com a rotina perdida, e olhava para eles num ritmo tão próprio, lento e confiante, de que ali no corpo deles, eles tinham a morada e tudo que eles precisavam com aquele casco. E depois que eu pude acolher isso e olhar também, né, para o meu corpo, e me enraizando nele, né, eu pude também acolher a vida como ela era, na realidade, e em reconhecimento que o que a gente tem para viver é o hoje como ele está, né? E aí eu entendi também por que as tartarugas e os jabutis são tão longínquos. Eu vivia brincando aqui com as crianças que os 3 jabutis daqui de casa seriam as heranças que eu iria deixar para eles, né? Porque eles chegam a viver 100 anos. E como essa polaridade da vida, né, nascimento e morte, são partes de uma coisa só, hoje, como Grace bem disse, eu sinto, né, que dentro dessas mortes e dessa morte interna que eu também experienciei, vejo nascendo vidas, né, criativas, como esse espaço aqui, né, que a gente escolheu, inclusive, para imagem do webinário, né, uma flor que emerge de uma terra seca, né, e essa terra seca que a gente está atravessando, com essa realidade tão caótica, com esse desgoverno, com tudo que tem, né, eu sinto também que é solo para que impulsos criativos de vida possam renascer, né? E eu sinto em mim esse convite de olhar, inclusive internamente, para o meu corpo e para as contradições que ainda ele carrega dentro dessa realidade que a gente vivencia. Eu vou fazer uma projeção aqui, vou compartilhar aqui a minha tela com... Só um minutinho que a gente está aqui
Alexandre está aqui me ajudando a projetar a imagem. Está aqui, ó, no... Só não estou vendo ela aqui. Mas clica aqui que ela aparece, ó. Aqui. Mas não foi pro pessoal. Um pouquinho. No... Aqui, ó. Nesse aqui. Você quer fazer? Só um minutinho. Que a gente vai... Estou apanhando aqui do Zoom. Vixe. Stop share. Não sei o que aconteceu. Vocês estão conseguindo visualizar alguma coisa? Não. Não. Apareceu e depois saiu. Apareceu? Apareceu a tela que você botou para compartilhar. Era para estar aqui. Eu também não sei porque que não tá. Mas vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se agora vai. Show all Windows. Não? Tá lá, show all Windows. Show all Windows. Aqui, ó. Desafios tecnológicos, apanhando aqui do Zoom, mas deu certo. Estão conseguindo visualizar aí? Só um dedinho assim? Já foi 13 minutos. Então, né, eu começo dizendo aqui, criatividade. É o movimento interno que pulsa para a vida. É a força feminina que permite o renascer dos momentos adversos. É a flor de lótus que brota da lama, o barro da vida, terra de onde viemos e para onde vamos. É a energia que vem do ventre e chega ao coração e permite o renascimento frente ao caos. O Lowen diz, né, que filogeneticamente a vida começou no mar. E as águas do mar são salgadas, assim como as águas da bolsa do ventre materno, de onde nascemos, como também as águas das lágrimas, os choros de onde renascemos, das pequenas mortes que atravessamos na vida. Para a medicina chinesa, né, os órgãos são ligados aos sentimentos, né? E o órgão da água são os rins, que eles associam ao sentimento de medo. E eu diria que o medo é a água do corpo congelada. E eu sinto que renascer diante desse caos, a gente precisa encontrar, né, e liberar essa água congelada para que a vida possa voltar a pulsar e a brotar de dentro de nós. O Lowen diz que um dos nossos maiores medos, né, é nos perder no choro e na tristeza, né, e por isso muitas vezes difícil nos entregar a esse choro. E o processo terapêutico é um processo de morte e de renascimento, de ressignificação de muitas coisas, quando se tem um ambiente seguro, uma bolsa de águas seguras que permite esse renascer, a vida voltar a brotar e a pulsar dentro de nós. E se a gente for olhar, né, o ventre da terra, ele é tão fecundo quanto o ventre feminino. Se a gente corta uma árvore, nasce um galho em outro lugar, porque a vida quer seguir. E assim também, né, a gente pode pensar nesse ventre feminino, não só os ventres que geram filhos, mas também que geram projetos, que geram criatividade, da onde a vida pode seguir.
E eu olho muito, né, onde nós adoecemos enquanto humanidade e volto para as raízes ancestrais da nossa terra, né, para o Paleolítico, onde se tinha sociedades matrifocais que estavam em reverência ao feminino da terra, assim como também reconheciam os corpos femininos enquanto uma potência de vida, e que, diante de toda a lógica da produção, nós precisamos nos desconectar desse lugar para construir essa sociedade da onde vem hoje. As mulheres ancestrais eram os portais da vida, também aquelas que sinalizavam a morte, né? E reconhecer e honrar essas mortes que estão, eu também sinto que estão partindo, né? Essas vidas que partem, eu também sinto que é uma forma de poder nos continuar vivos e nos reviver e refazer. Né? A vida moderna nos desconecta dessa lógica da criação e nos coloca na lógica da produção. Né? O Lowen diz que a cultura moderna é dirigida pelo ego mais do que pelo corpo. E o corpo, ele não existe para ser mestre, né? O corpo, ele existe para ser mestre, né? E não servo do ego. Né? E no corpo é onde a gente pode nos reencontrar com prazer. Né? Muitas vezes no medo a gente vem aqui para preocupação e o que eu vou fazer, né? Mas nos entregar ao corpo é também viver o presente, o que todas as tradições de meditação traz, né? Essa questão da conexão com o hoje. Né? A nossa lógica de produção é sempre para amanhã. No livro O Prazer, uma abordagem criativa da vida, o Lowen fala, né, que o prazer é sempre deixado para depois, nesse modo de produção, de sociedade que a gente tem. Né? Então, a pessoa, né, ela criativa, ela olha para o mundo com uma visão nova. Ela não tenta resolver problemas antigos, né, não tenta resolver novos problemas com antigas soluções. Como uma criança, né? O termo criança, né, ele vem do latim criare, né? E a criança, ela entrega a vida, ela não está preocupada se tem amanhã ou se não tem, ela só quer brincar e viver. Né? E a criatividade entrega o prazer. E o amante da natureza, ele traz a criança no coração, assim como o artista criativo é em parte criança, e toda criança alegre, e toda pessoa alegre é uma criança entusiasmada. E alegria e criatividade, eles são o coração da natureza. Então, eu trago essa imagem, né, que me traz muito nessa conexão com o meu corpo e com o nosso corpo, né, enquanto natureza, e de como nesse mundo onde a gente não sabe do amanhã, é importante e tem sido uma fonte de resiliência para mim esse contato com a natureza. Durante esse período de pandemia, né, no início da pandemia, minha avó, ela teve um AVC. E naquela noite, né, soube da notícia, me veio uma tristeza muito grande, né, e eu olhava aqui para fora, e de repente começou no meu quintal uma revoada de corujas, e a coruja é o símbolo da sabedoria, e da sabedoria ancestral, e foi quando, né, eu cheguei aqui no meu coração, olhando para o pé de manga e vendo um monte de folhas secas no chão. Me veio assim, eu não sei o que vai ser, né, do dia de amanhã, se ela parte ou se ela vive, mas, né, eu vou honrar a minha vida por amor a ela. Né? As folhas secas que caem das árvores, e a gente pode fazer uma analogia, as vidas que não podem ficar, elas servem de adubo, né, para que a árvore possa ficar mais forte. Então, eu sinto também que honrar e reconhecer a morte, e na nossa cultura a gente tem muita dificuldade de reconhecer e de honrar a morte como parte da vida, diferente das comunidades, né,
mais tradicionais, que ainda estão na lógica matrifocal, como os indígenas, né, eles honram e reverenciam os mortos em vida, né? E eu sinto que essa lógica de olhar para a natureza é um caminho de reconexão, de enraizamento frente a esse momento de caos, de dor, né? E a natureza, né, eu olho para ela também como uma mãe, né? Uma mãe que acolhe, que nos oferece, né, os filhos para nos alimentar, né? Tem uma coisa linda da sabedoria da manga, da mangueira, que é quando ela vivencia um período de seca prolongada, que ela sente que vai morrer, ela começa a brotar as flores e ela oferta, né, para nós os filhos as frutas para o nosso alimento, né? E nos conectar com o coração é quebrar essa lógica, né, do nosso ego, essa lógica de funcionamento da nossa cultura e nos conectar a essa lógica maior da vida, né, honrando a dor e também o amor, né, podendo ser estar nessa pulsação que é a vida do corpo e que nos faz transitar por todas as emoções. E para finalizar, eu só queria partilhar uma música. Dá tempo ainda? Ou falei muito? Vixe, então já falei demais. Eu não vou partilhar a música agora, que as colegas também vão partilhar a música. Eu vou deixar com elas, mas quero agradecer e acho que isso era um pouco do que eu queria ofertar do meu coração para vocês. Obrigada. E eu vou passar a palavra agora para Eliane. E no final da mesa a gente pode abrir um pouco para troca, para partilha. Libera o áudio dela. Eliane, teu áudio já está aberto, né? Ok. Obrigada. Boa tarde, pessoas. Todas me ouvem? Todo mundo me ouve? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e muito obrigada pelo convite, Janaína, Alexandre, Libertas, a universidade. Agradeço de coração a oportunidade, me sinto extremamente honrada de estar aqui com vocês. E, assim, é uma alegria enorme rever rostos conhecidos, né? Pessoas que a distância física nos afasta, mas que, num determinado momento, a gente se encontrou no afeto, a gente se encontrou no vínculo, a gente se encontrou fazendo várias costuras teóricas em domingos pela manhã. Então, assim, é com muita alegria que eu reencontro vocês e encontro outras pessoas, né? Outras pessoas que eu não conheço, mas que, se nós estamos aqui reunidas, é porque tem um sentido. Então, para começar a minha partilha, eu gostaria de trazer para vocês como isso tudo começou. Janaína me liga e fala assim, Eliane, queria te fazer um convite. Eu falei, diz, Jana. Ela falou, que vai ter um webinar, não sei o quê.
Eu falei, eita, Jana, é tanta coisa que tem acontecido, né? A verdade, as pessoas pensam que a gente não está trabalhando, mas aí a gente absorveu tantas coisas e, ai, Jana, não sei se eu vou conseguir. Aí ela falou assim, não, aí começou, né? Aquela partilha ali ao telefone. Aí eu falei assim, não, eu estou pensando em algumas coisas nessa questão do voltar para casa. Então, eu tenho lido bastante o Winnicott e ele tem um livro, falando para ela, ele tem um livro que o nome é Tudo Começa em Casa. E eu tenho pensado muito que o que está acontecendo com a gente é que a gente precisou voltar para casa, né? A gente precisou voltar para casa onde tudo começou. Para casa, para a família, teve até um movimento de hashtag Fica em Casa, né? Então, assim, a minha inspiração, ela veio muito daí, desse telefonema de algo que estava brotando no meu coração. Então, baseado na temática, né, de volta à casa, das mortes ao renascimento, eu sinto necessidade de apresentar a vocês, a grande maioria de vocês conhece o Winnicott, e eu tenho me apaixonado por ele, né? Ele tem falado fortemente ao meu coração. Ele ele nasceu na Inglaterra e cresceu numa propriedade rural. Eu senti necessidade de falar um pouquinho da história dele, porque nada é por acaso. Então, quando ele estudou determinados temas, quando ele se debruçou sobre determinadas questões da criança e do ambiente familiar, de repente tem muito a ver com a história dele, né? Ele faleceu em 1971 em Londres, aos 74 anos de idade. Ele era filho único e tinha 2 irmãs mais velhas, né? E foi uma criança amável, uma criança que brincou, uma criança que circulava ali pelos jardins da casa. Ele tinha liberdade para ser quem ele era, né? A família era uma família muito alegre, descontraída. A mãe dele era uma mulher bastante vitalizada e espontânea, direta nos seus sentimentos e emoções. Essa era a referência materna de Winnicott, né? Então, quando era uma família que recebia os primos, recebia amigos e todos jogavam, brincavam com muita imaginação. A criatividade das crianças corria solta. Então, ele tinha liberdade, como eu já falei, liberdade para experimentar. E Grace nos falou logo no início da importância da pessoa experimentar, da pessoa viver determinadas experiências. E o Winnicott foi uma criança assim, uma adolescente assim. Ele brincava com todas as experiências. E aos 16 anos, já no ensino médio, ele fraturou uma clavícula. E ele disse assim, eu nunca, não podia imaginar que o resto da minha vida eu dependeria dos médicos. Então, eu vou resolver ser médico. É a profissão que eu quero ser. Cursou medicina e lá, estudando Freud, ele resolveu fazer análise. E se empolgou. Aí foi estudar, fazer uma formação em psicanálise. Trabalhou como pediatra durante vários anos e os seus atendimentos eram bastante diferenciados. Ele atendia não somente a criança, ele atendia a família e ele brincava com as crianças. Nenhuma criança saía do seu consultório reclamando, ou brigando, ou chorando. Ele acolhia. Então, foi começando a chegar profissionais da Inglaterra e de outros países, né? Querendo, que é isso? Que médico é esse? E começou a dar formações, palestras, congressos. Então, assim, a sua esposa, né, o segundo casamento com a Claire, ela dizia que o senso de humor também era um traço marcante na família de Winnicott. E esse traço de humor ele utilizou bastante na clínica, na prática, certo? Na prática dele. É D.W. Winnicott. Estão pedindo para eu escrever o nome do autor. É D.W. Winnicott. Então, ele mesclava o humor, as metáforas dentro dos seus atendimentos, associada a uma sensibilidade extrema, uma capacidade de empatia e de forma também assertiva. Ele foi considerado por muitas pessoas que o conheceram como sendo original, intuitivo, simples, humilde, brilhante, sincero, autêntico, profundo. Essa
Foi o que pessoas que conviveram com ele após a sua morte escreveram a respeito, né? A esposa, a segunda esposa, ela refere que apesar dele ter sido um homem feliz, ele não vivia em estado constante de felicidade. Às vezes ela sentia que era difícil viver, parecia difícil viver. Ele se sentia desanimado, deprimido, descontente, mas depois ele reagia e conseguia de forma singular superar essas experiências e se livrar da amargura e da insatisfação. O Winnicott sofreu durante 10 anos com problemas cardíacos progressivos. E quando ele foi percebendo que a morte chegava, ele também é um dos itens da sua teoria, ele trabalha muito com a imaginação. Então, ele diz que ele começou a imaginar a morte. Palavras dele. Chegou o momento. Eu já sabia tudo acerca do meu pulmão, cheio de água. Meu coração não fazia mais o seu trabalho. Havia falta de oxigênio e asfixia. Não havia por que ficar revolvendo a terra, como dizia o nosso jardineiro. Minha vida foi longa. E logo depois, ele diz, o que se passou quando eu morri? Meu pedido havia sido ouvido. Eu estava vivo no momento de morrer. Isso era tudo que eu havia pedido e que eu obtive. Entre parênteses, ele coloca, meu Deus, faz com que eu viva o momento da minha morte. Ela diz que, a partir desse texto, era possível perceber, a esposa dele, né? Era possível perceber como é que ele brincava, como é que ele transitava na realidade de dentro e de fora, permitindo às pessoas, favorecendo a elas, suportar a realidade que se apresentava, evitando a negação e podendo realizar plenamente a sua experiência de vida, seja ela um bebê, seja ela um velho, sendo colhido pela morte. E eu fiz questão de trazer quem era esse homem, quem era essa pessoa. E essa pessoa, que era um pediatra, ele começou a atender muito bebês e a observar a importância do ambiente. Muito se falou na parte da manhã sobre ambiente. O ambiente em que vivemos, o ambiente. Eu fui anotando aqui. Grace falou, Janaína falou. Então, um ponto básico da teoria dele, ele acredita que todo ser humano, absolutamente todo ser humano, tem uma tendência inata ao amadurecimento. Tem uma tendência à integração num todo unitário. Só que estes indivíduos, essas pessoas, estão destinadas a amadurecer, que representa a unidade do eu. Em função disto, qualquer falha que ocorre durante esse processo, se não for integrada durante a vida, ela terá consequências significativas para a pessoa. E o segundo ponto que ele ressalta de grande importância é a existência de um ambiente facilitador. E que ambiente é esse? Porque, apesar de haver uma tendência inata à maturidade, essa integração ela não acontece automaticamente. Não basta passar o tempo. É necessário, uma tendência e não uma determinação. É necessário para que ela se realize que o bebê conte com uma presença, que o bebê conte com cuidados, que é uma frase que ele usa muito, suficientemente boa, tá certo? A dependência absoluta nos estágios iniciais da vida são ponto-chave da sua teoria, dos seus estudos. E ele fala, os lactentes humanos não podem começar a ser, exceto sob algumas condições. Ele diz que se não existir cuidado, não existirá bebê. O bebê é uma massa de sensações, se não houver o cuidado. Nenhum bebê, nenhuma criança pode vir a tornar-se uma pessoa real, a não ser sob os cuidados de um ambiente que inicia com alto grau de adaptação às suas necessidades, dando sustentação, facilitando desse modo os processos de amadurecimento. No ambiente facilitador, ele ressalta também a importância da função paterna.
Então, é função, né? É alguém que vai suportar, alguém que vai dar amparo. Amparo para quem? Para aquela outra pessoa que está exercendo a função de nutrir, de segurar no colo. Então, é uma coisa muito emocionante que me toca, porque, às vezes, alguém que está exercendo a função materna, seja biológica, seja adotada, às vezes as costas dói na hora da amamentação ou de dar uma madeira. Às vezes, na hora do banho, dói, porque um bebê precisa da presença contínua. Então, você ter alguém que possa te dar um amparo aqui nas costas, colocar uma almofada, trazer um copo de água, trazer um suco, você está permitindo que o ambiente, que essa mãe, essa pessoa que está sendo função materna, possa ser cuidada também, para que ela tenha condição de nutrir esse bebê. Então, isso é muito importante. Ele ressalta também a importância de uma rede, da rede de família. A família como fonte como uma possibilidade de trazer os dados de realidade para a criança, quando ela vai sendo mais integrada e distinguindo, não é só papai e mamãe, tem outras pessoas aqui na minha vida. E essa, na verdade, ele fala uma coisa que também me toca. Ele diz que a função da família é trazer a criança de volta à criança. É devolver a criança à sua criança. Então, não é por acaso que a gente fala que que os pais educam e que vovó deseduca, né? Então, vovô deixa brincar, deixa saltar, deixa um monte de coisa, né? E é muito legal, porque naquele momento ali as crianças estão soltando a sua criança e a sua espontaneidade. E um outro ponto que eu gostaria de trazer, é que, na teoria dele, é que a noção de que o ser humano é um vir a ser. Então, essa possibilidade da gente, ele diz que o processo de amadurecimento, ele vai se dar até a morte. Até a morte, não tem essa história de eu já estou muito velho, eu já estou muito velha, não. A gente vai estar sempre amadurecendo e sempre sendo dada a cada novo dia, tendo dado uma oportunidade da gente reparar situações, da gente aprender novas formas de viver, né? Então, assim, a criatividade, resgatar a criatividade originária, que permite o contato das pessoas com o mundo, o mundo criativo, né? Como Janaína trouxe para nós, uma excelente colaboração, a elaboração imaginativa e o contato com o próprio corpo. Né? Dentro desse contato com o próprio corpo, o Winnicott, eu que também sou terapeuta corporal, ele foi outra coisa que me encantou, porque ele traz a importância da psique e do soma. Então, este bebê, que é uma massa caótica inicialmente, ele precisa, na medida em que ele vai sendo banhado, tocado, feita a higiene, acalantado, nutrido, ele vai se constituindo, vai sendo dado um contorno, vai sendo dado um envelope, é um abrigo psicossomático, que eles chamam envelope psíquico, que vai sendo dado ao bebê, né? De acordo com a forma do toque. Todas essas questões, elas são fundamentais, né? E a gente sabe que se as tensões e pressões ocorridas durante o processo de desenvolvimento, elas ficam registradas no corpo, né? E se elas se mantiverem ao longo da vida, elas terão consequências. A gente vê muito isso na clínica. Elas têm consequências somáticas, né? Através das doenças psicossomáticas, que, na verdade, a doença psicossomática, ela é um pedido de socorro, ela é uma oportunidade também que o organismo está dando de ser cuidado, de ser reparada experiências dolorosas. Então, a saúde física, a saúde emocional vai depender também de como esse ser, o que foi que esse ser recebeu, a forma e o quanto essa pessoa recebeu de cuidado, né? Então, e ele traz outro aspecto super interessante, que está muito associado ao que a gente está conversando aqui, que é a questão de saúde, doença, indivíduo e sociedade.
sabendo que o ser humano, não tem como a gente compreender um ser humano que é gregário por natureza, não tem como a gente falar dessa humanidade sem olhar para que este humano está inserido no contexto, numa sociedade, né? Então, a saúde do indivíduo implicará numa sociedade mais saudável, porque essa sociedade é reflexo da soma dos seus indivíduos, ela é reflexo das famílias, do funcionamento das famílias. Então, assim, ele dá uma ênfase a este ambiente familiar, ele dá uma ênfase à comunidade, à cultura. Então, tudo isso é ambiente em que essa pessoa que chegava para ele estava inserida, né? Então, assim, a família como sendo o primeiro grupo que apresenta a criança ao ambiente social, às trocas, a aprender a dividir com o irmãozinho, né, irmãzinha. Então, dependendo de como essa pessoa viveu esse primeiro grupo, essa primeira sociedade, esse primeiro lugar democrático, é assim que ela irá para o mundo. Né? É assim que ela irá para a escola, é assim que ela irá para as comunidades, é assim que ela irá para a universidade. Então, carregando todas essas benesses, referências e cuidado ou falhas ambientais. Né? E, assim, trazendo agora bem para o que a gente está vivendo. Né? Janaína falou da experiência dela e eu vou tentar ser bem breve. Em 11 de março de 2020, quando a OMS divulgou a questão da pandemia, eu estava atendendo e eu soube, a gente fica na clínica, a clínica é muito solitária, a gente fica ali, atende uma pessoa ou outra, e eu soube através de um cliente, que eu atendi às 7h30 da noite. Aí eu falei, foi mesmo? E eu acho que, na verdade, eu não contactei muito, não. Isso foi em 11 de março. Aí começaram as coisas a acontecerem, e na semana seguinte, a minha vida, como a de vocês, eu acredito, estava de cabeça para baixo. Ela estava de cabeça para baixo. Então, assim, e as coisas, os noticiários, então eu senti muita necessidade de entender o que está acontecendo. Eu falei para algumas pessoas numa reunião que a gente teve lá no Libertas, que eu não entendo muito sobre a questão espiritual. Mas eu me senti assim, né? As pessoas falam assim, não, porque no outro plano, eu não entendi direito isso. E eu me senti assim, sabe? No outro plano, e as pessoas dizem assim, olha, aquela vida acabou. E eu assim, sabe? Perdida. Então, eu senti necessidade de saber o que estava acontecendo, então gosto de saber das coisas, queria saber, e vivi vários momentos. Vivi momentos de extrema melancolia, sabe? Era uma melancolia, não era só tristeza, era mais que isso. Era um pesar de ver a cidade deserta, de ver a quantidade de vidas sendo ceifadas, e as coisas foram avançando, e pessoas muito próximas de mim, perdendo pessoas queridas, e sem poder ter um ritual de despedida diante daquele familiar. E associada a isso, eu ia me formando. Então, o que o Brasil vive hoje? O Brasil vive uma crise política, econômica, social, sanitária, ambiental e existencial. Então, é essa clínica que está chegando para nós. Pessoas mais alto grau de sofrimento, pessoas traumatizadas, né? Então, essa gama de crise, ela levou as pessoas, o que era dito? Que para você se manter vivo, se você se manter saudável, você precisava se isolar. Você precisava se isolar, porque não sabia nada sobre o vírus. Então, a condição para a vida, para a manutenção da vida, era o isolamento social. Aí, gente, para onde que nós voltamos? Nós voltamos para o lugar onde tudo começou. Nós voltamos para o primeiro ambiente social. Nós voltamos para casa. Nós voltamos para a família. E aí? Para algumas pessoas,
que bom, que bom. Eu estava tão lá fora, sabe? Estou gostando tanto de estar aqui, nesse lugar privado, nesse lugar de intimidade. Está sendo tão bom para mim. E nesse aspecto do sendo tão bom para mim, o Winnicott ressalta que ocultar-se é um prazer, porém não ser encontrado é uma catástrofe. Então, Jaime trouxe, e Grace, a questão da contração e expansão, do ir e vir. Então, ficar dentro é importante, para se manter um contorno em relação ao espaço existencial, à intimidade, à privacidade. Mas ficar somente nesse lugar pode representar a gente não ser visto, não ser encontrado, que também traz uma dor. Por um outro lado, para outras pessoas, nossa, eu estou sentindo tanta saudade da minha família, meus amigos, saudade de abraçar. Ai, parece que cortou meu coração, tirou um pedaço de mim. Então também dor profunda e uma dor verdadeira. Por quê? Porque este lugar também faz parte da natureza humana, que é o lugar de ser gregário, que é o lugar da importância de estar vinculado, de estar troca dos relacionamentos. São base, sustentação também de nutrição afetiva. Então, este lugar que o isolamento social trouxe também é um lugar verdadeiro, legítimo de dor, né? E agora eu trago para vocês um convite. Nós, terapeutas, cuidadores, cuidadoras, nós não temos respostas. Muitas vezes a gente é impactado com tanto sofrimento, impactadas, que a gente silencia. O melhor que a gente tem a fazer é silenciar e com o nosso corpo, com a nossa presença, dizer: eu estou aqui. E eu vou te dar a mão e atravessar com você. Mas eu não tenho nada a te dizer. Porque o que eu disser não tem sentido. Às vezes as palavras não têm sentido. Porque é uma dor tão profunda, tão fina, tão genuína e tão primitiva, que o que aquela pessoa precisa é como um bebezinho, é da nossa presença. E da presença física, corporal. Não necessariamente tocando, mas que ela sinta que a gente está presença. Isso é um holding, isso é uma sustentação, né? Aí eu pergunto a você, para ficar no teu coração, como uma sementinha dessa pequena contribuição que eu estou trazendo para vocês. Quando você voltou, eu não sei qual o dia que você voltou para casa. Foi dia 18, foi dia 21, se foi logo de imediato, dia 14 de março. Quando você veio para casa, o que você encontrou? Onde e como estava a sua família? Quem é você dentro dessa família? Que lugar você tem ocupado? Como é o ambiente? Como você reconhece esse ambiente? E agora que se passaram 5 meses, um termo que está sendo muito utilizado, está havendo uma flexibilização, uma reabertura paulatina, obedecendo às cores, às faixas. Algumas coisas, algumas atividades estão sendo retomadas. E você? Que reencontro foi feito? Que descobertas a respeito da tua casa interior, a respeito do entorno individual e familiar. Que descobertas, reencontros, ressignificações, transformações. Porque maturidade envolve responsabilidade também.
Então, crescer no processo evolutivo implica na gente se comprometer, inclusive com o ambiente. Então, a outra reflexão que eu quero deixar no teu coração é, efetivamente, qual tem sido a sua contribuição para que os ambientes em que você esteja sejam mais saudáveis? Que tipo de palavras, que tipo de conduta, que tipo de energia você tem trazido? E para finalizar, eu quero destacar, Jaime falou nisso também, mas eu gostaria de reforçar, que a vida humana, a existência humana, ela não é fácil. Ela não é fácil. Mesmo a pessoa tendo saúde, ela vai passar por medos, ela vai passar por conflitos, ela vai passar por dúvidas, frustrações, dores, mas também passa por momentos alegres, momentos de prazer, momentos de amor, de troca, de celebração. Se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia viajar aqui em momentos também de celebração, de partilha, extremamente gratificantes. E eu acredito, gente, que através do contato com quem nós somos efetivamente, quem nós somos, através do acolhimento da nossa história, do nosso ser existencial que está em processo de amadurecimento, a gente está atravessando, né? É possível ressignificar, é possível transformar as experiências mais primitivas e dolorosas da nossa existência. É possível, inclusive, agradecer. Viver a vida no tempo presente. Viver a vida nesse hoje, que é um presente. Com tudo que esse presente nos traz. Com todas as suas complexidades, impactos e beleza. Então, viva a vida. Para terminar, eu quero convidar vocês, como a maioria das pessoas aqui na plateia, envolvido ou disponível, ou estuda, ou já é terapeuta na área da psicologia corporal, eu gostaria de incluir, né? Nosso corpo está sendo afetado por essas palavras, por essas reflexões. Eu gostaria de finalizar pedindo que a gente ficasse em pé, por favor. E quem conhecer a posição do enraizamento, do ground, por favor, você fica nesse ground, nessa base. Quem não conhece, basta que você fique com os pés paralelos, os joelhos ligeiramente flexionados e o braço solto ao longo do teu corpo. E aí você vai buscar um alinhamento, como se você tivesse um fio e você sente a coluna, sente teus ombros, sente os pés firmes na terra. E você, teus pés, teus dedos como se fossem garras. E aí você vai, respira, inspira, conta até 4, pausa. Expira, conta até 4, pausa. Eu quero te convidar para você, se você quiser, veja como é melhor para você. Se você quiser, você fecha os olhos. Se não, eu vou recitar a letra de uma música. É uma música que me toca muito. Ela é em espanhol e eu vou recitar a letra traduzida. E veja como é melhor para você. Se é melhor você fechar os seus olhos, para você ir sentindo cada palavra, ou se você quer ficar com os olhos abertos, fique à vontade. Se quiser colocar a mão no teu coração, tudo bem, fica à vontade também. A música diz assim: graças à vida que tem me dado tanto,
me deu 2 estrelas brilhantes, e no alto céu, seu fundo estrelado, e nas multidões, o homem que eu amo. Graças à vida, que me tem dado tanto, me deu ouvido, que em toda a sua largura trabalha noite e dia, grilos e canários, martírios, turbinas, latidos, chuvas, e a voz tão terna do meu bem amado. Graças à vida, que tem me dado muito, me deu o som e o abecedário, e com ele as palavras que penso e profiro, mãe, amigo, irmão, e luz iluminando a rota da alma de que eu estou amando. Graças à vida que tem me dado tanto, me deu a marcha dos meus pés cansados, com eles andei cidades e pântanos, praias e desertos, montanhas e planícies. E a casa tua rua e teu pátio. Graças à vida que tem me dado tanto, me deu o coração que agita seu quadro. Quando vejo o fruto do cérebro humano, quando vejo o bom tão longe do mal, quando vejo o fundo dos teus olhos claros. Graças à vida que tem me dado tanto. Tem me dado sorriso e tem me dado choro. Assim eu diferencio felicidade de dor. Os 2 materiais que formam o meu canto. E o vosso canto, que é o mesmo canto. E o canto de todos, que é o meu próprio canto. Graças à vida. Graças à vida. E numa proposta comunitária, para a gente ir experimentando, colocar em prática o que o Winnicott traz, o que outros autores, estudiosos trazem, o que a gente acredita, que a gente está com a gente e a gente expande para o social, para o entorno. Então, gostaria que a gente pudesse... Jonalva, você pode desativar o microfone das pessoas, por favor, querida? De todos juntos, por favor. Todo mundo com o microfone desativado, por favor. É bom você falar que você... Conseguindo? Ótimo, tá chegando. Chegou? Faltando algumas pessoas, né? Eu podia fazer. Chegando. Desativar o microfone. Oi, Grace, estamos encerrando. No caso, ativar, né, Eliane? Oi? Não entendi. Ativar. Ativar o microfone. Como é? Ativar o microfone, todo mundo? Sim. Então, agora, gente, Jaime tem um trabalho que ele traz muita questão do som. Então, agora, a gente vai falar num som audível, como se a gente estivesse falando para a gente mesmo. É um som que a gente vai poder ouvir. Precisa que você se sinta à vontade. Então, inicialmente, você vai trazer graças à vida. Depois, graças à minha vida. Depois, você pode pensar em alguém e você mentalizar essa pessoa e dizer graças à tua vida. Tá certo? Honrando alguém que está no teu coração, nesse momento que você queira honrar. E depois, a gente vai honrar o coletivo, as pessoas aqui presentes. Então, graças à minha vida, graças à tua vida, graças à nossa vida. Deu para entender? Não é só voz? Deu para entender? Sim? Sim? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Ouvindo o som, né? 1, 2, 3. Graças à minha vida. Graças à minha vida. Graças à nossa vida. Graças à nossa vida. Obrigada. Maravilhosa. Obrigada, gente. A minha vida, a sua vida E graças à nossa vida. Obrigada.
Obrigada, Janaína. Sua vida. E a nossa Obrigada, vida. Eliane. Agora, Eita. Edna agora. A gente inverteu a ordem, né? Me deu o... Edna vai seguir com a fala e depois Silvana. Obrigada, Eliane, por sua maravilhosa contribuição. Obrigada, querida. Obrigada. Tá me ouvindo, Janaína? Ok? Ok. Então, boa tarde, gente. Estou respirando aqui para uma mesa muito potente. Quando a gente pensou esse tema, não é? De volta a casa, das mortes aos renascimentos, foi muito mobilizador, porque, ao mesmo tempo que é um tema necessário, é um tema profundo, é um tema instigante, é um tema que mobiliza, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, vivendo mais de 105 mil mortes. Então, assim, à medida que Janaína falou, que a Eliane falou, eu também fui realinhando aqui o meu trabalho. E 2 pontos na minha vida são muito significativos, né? O corpo e a arte. Então, eu escolhi como tema ground e poesia. Eu acho que quase todos, né, daqui do espaço são da análise bioenergética, já conhecem o ground, mas eu gostaria só de falar um pouquinho, né, que é um conceito, assim, é a coluna vertebral da análise bioenergética, desenvolvida pelo Alexander Lowen, né, e um grupo de exercícios que vai aprofundar nosso enraizamento com a Terra, conosco, no sentido do corpo enquanto soma, psiquismo, espiritualidade, cultura. Então, esse contato com a Terra, né, que nos faz enraizados na nossa realidade. E a poesia, ela é aquilo que nos leva direto ao coração. Então, tem alguns agradecimentos que eu vou fazer no final. Eu gostaria primeiro de convidar a gente para, sentados, deixar nossos pés apoiados no chão, respirar, inspira e expira, e experimente encontrar um ponto, um foco na sua frente. Você vai olhar para esse foco enquanto eu falo essa pequena história e você respira, sentindo um ground nos pés, chegando até o seu olhar. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadroff, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Respira, respira, sente seus pés,
Sente seus olhos, faz movimentos com seus olhos, seja circular, seja de piscar. Respira e sente o ground, de como é necessário esse ground para a gente olhar a grandeza da vida, com tudo que ela traz, as contradições da vida, a imensidão da vida. Respira. Isso. Isso. E vamos voltando aqui, mas ainda conectados com os nossos pés. Eu vou convidar para um outro ground. Eu poderia chamar esse ground primeiro do ground do olhar. Vou usar aqui, né, fazer essa brincadeira aqui com o ground, o loem e o olhar. E nesse momento eu convido para a gente ir para as nossas pernas, levantar, e vocês vão ouvir uma outra história, uma outra poesia. Então a ideia é ficar em pé. Isso, ficar em pé, respirar. Deixar os pés paralelos, os joelhos flexionados. Mas nesse momento eu vou pedir para fechar os olhos. E fazer um contato com seu coração. E eu vou falando essa poesia da Cecília Meirelles. Tu tens um medo, acabar. Não vês que acaba todo dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que te renovas todo dia no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que és sempre outro, que és sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer, e então serás eterno. Eu gostaria que vocês ficassem mais tempo nesse ground, respirando. Respirando e no seu ritmo, e soltando a cabeça, soltando o pescoço para frente, dobrando a coluna e, se possível, tocar o chão. E respira profundamente, ampliando o ar no seu corpo, no seu peito, no seu ventre, na sua pelvis. E no seu ritmo suave,
Você inicia pelo cóccix ao fazer o movimento de retomada. Vai respirando, a cabeça última a levantar. E sente a vida. Isso. E por fim, no seu ritmo, no ritmo de cada um, vamos voltando ao espaço da cadeira. Isso. E respirar e nos dar um tempo, né, de chegada, de deixar o corpo ceder à cadeira, o peso do corpo, mas sentindo os pés no chão. E, novamente, eu deixo para vocês uma outra poesia. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Cora Coralina. Eu gostaria que vocês respirassem profundamente. Para mim, essas poesias, elas foram falando desse tema. Eu sinto que nestes momentos de mortes, no sentido mais amplo que a gente possa dar, e renascimentos, nesse ciclo de vida, morte e vida, seja a perda de um anel da infância ou a perda de um ente querido, guardando as diversas proporções e realidades individuais e coletivas, necessitamos de ground e de poesia para atravessar e continuar vivos. O trabalho do ground, né, desse enraizamento, ele é fundamental para dar carga energética ao corpo, posicionar segurança e maior possibilidade de entrega, né, a conteúdos emocionais tão profundos. Então, o ground é essa possibilidade de estar no meu centro, vivendo dor, vivendo amor, vivendo alegria, porque o corpo não encoraçado, ele permite, né, essa fluência. E a energia criativa, quando ela não está represada, né, quando ela está represada, ela vai gerando doenças, mas quando não, ela se torna disponível para os nossos processos criativos, na vida, no amor, como dizia Reich.
Eu acredito que estou no meu tempo. Gostaria que Janaína me desse um ok ou não. Eu acho que sim. Não é? Então, eu agradeço estar aqui. Eu vou fazer os agradecimentos depois, né, agora. Agradeço a essas amigas, mulheres maravilhosas que estão aqui, nós na mesa virtual. A Petrolina, ao Integrar, vocês todos. E um beijo. Passo a fala. Ô, Edna, que presente que nos deu com a tua fala, com a tua sensibilidade, com a tua arte. Oh, E eu aproveito também para agradecer toda morte e renascimento que você me possibilitou na vida para estar aqui hoje. E Silvana, vamos receber esse presente que ela tem para nos dar também. Estou aqui com meu coração vibrando com tantos presentes desse dia. Também, muita felicidade. Meu coração está tum, tum, tum. Um misto de alegria, de ansiedade, de prazer, e muito grata, me sinto muito agradecida por esse momento, por essa oportunidade, por esse convite, e muito honrada, e de estar junto de tantas pessoas queridas, tantos rostinhos, né, conhecidos e que têm um lugar especial no meu coração, né? E meu coração está bem aquecido e bem pulsante nesse momento. Então, né, a gente assim tem vivido. A minha fala eu quero trazer né, quando Janaína me chamou, me convidou, eu disse eu quero trazer algo do prazer, né? Eu quero trazer minha fala mais para a expansão, né? As polaridades elas estão juntas, a alegria e a tristeza, a vida e a morte, a contração e a expansão, a dor e o prazer. A gente tem vivido, né, nos últimos meses momentos terríveis, de muitas dores na humanidade, de muitas dores no mundo, de muitas dores, né, no nosso país, 109 mortes. Vamos respirar, né, para lidar com essa realidade de tanta contração, especialmente o que a gente vem vivendo aqui no nosso país, no contexto fascista, e, né, tem sido muito difícil para todos nós, para todas as pessoas. E aí eu quero poder trazer um olhar mais focado para o prazer, na perspectiva da análise bioenergética, nas contribuições de Loen, e como é que a gente pode reconectar com o lugar do prazer e da vida, atravessando as dores, mas também contactando com o prazer e a vida no nosso coração, na nossa existência. E aí, Loen, ele, no seu livro, Prazer, uma abordagem criativa da vida, o que eu acho muito lindo, eu fui reler, né, esse livro nos últimos dias, e ele oferece o livro no início para o filho dele, e ele diz: para meu filho Fred, que sabe como aproveitar a vida. Isso me tocou muito, porque e eu quero muito deixar essa mensagem para a gente, para a nossa vida, para nossos filhos, filhas, afilhados, enfim, para as pessoas e para a humanidade, que a gente também, apesar das dores, a gente tente ver como é que a gente pode aproveitar a vida, e como Grace, a querida Grace, Grace, falava de manhã, né, para a gente viver a vida plenamente, né, aprendendo com você, com Jaime, né, com as amigas queridas, companheiras de mesa, enfim, com todas as pessoas que a gente troca,
né? Com todos os clientes, aprendendo, trocando e crescendo. E aprendendo, né, também com o mestre Loen. E aí eu quero trazer algumas coisas, né? Porque primeiro, essa distinção do prazer com divertimento, né? O divertimento, enquanto distração, a distração, eu vou me distrair. Distrair é desconectar de si. Distrair é não desenvolver a atenção plena, né? Não é à toa que a distração da maioria dos adultos envolve álcool e outras drogas, como uma forma de entorpecer-se, como uma forma de adormecer-se, e não fazer a conexão consigo e com a sua essência, que é a possibilidade do prazer. E aí eu gostaria, né, o prazer para Loen é o prazer de viver a vida, é o prazer de ser quem nós somos, né? E de se entregar a si mesmo e à própria vida. E a respiração, e ao prazer de estar pulsante, né? De pulsar na dor e no prazer, na vida e na morte, pulsar. Né? E aí, assim, eu queria que a gente pudesse, colocando os pés no chão, respirando, na sua coluna, no seu ground, entrasse em contato com uma sensação de prazer genuíno. Algo que te dá prazer, genuinamente. Que deixa teu corpo com excitação, com vida, com pulsação, nas coisas mais simples e genuínas da vida. Conecta. Conecta com essa imagem, com essa sensação, com o que é prazer para você. E fica com isso aí dentro, tá? Fica com isso. Edna, minha querida, quando você trouxe a imagem do mar, eu fiquei mergulhando no mar e sentindo o mar, que para mim me revitaliza, Inclusive, eu vim para o mar, eu estou perto do mar aqui hoje, eu procuro ele para ficar pertinho dele, me deixar inundar pelo sol e pelo mar. E aí eu queria, assim, antes da gente continuar com o prazer e as contribuições de Loen diz assim, a sensação de prazer, sem a sensação de prazer, a felicidade é apenas uma ilusão. E aí, Jana, você trouxe para a gente também uma reflexão, que Loen traz muito que o prazer deixado para depois, o prazer vem sendo muito deixado para depois na nossa sociedade capitalista, selvagem, que não dá mais. É preciso se reinventar, como Grace também falava de manhã. Né? Não dá para a gente ficar nessa roda viva sem fazer conexão consigo e com o que é mais importante. Eu acho que a gente, mais do que nunca, está no momento de morrer o que não nos serve e ressignificar, né? A vida, a existência. E aí a gente está no momento, eu gosto muito da palavra convalescência, né? Mas a gente está no momento de resgatar e reparar o gosto convalescente da vida, de estar vivo, de estar pulsante, apesar de todas as dores. Porque, como diz Nietzsche, o que não me destrói me fortalece. Então, que a gente possa, né, mesmo com todas as destruições que nos cercam, mas a gente buscar se fortalecer para que a gente possa levar mais vida para os que nos cercam. Loen fala muito do que o prazer e a dor têm uma relação de polaridade, né? Que pelo fato, quando a gente liberta a dor, a gente variavelmente, a gente sente o prazer, né? Então, a gente poder, na possibilidade da expansão no nosso corpo e na vida, a gente conectar com o prazer, das pequenas coisas genuínas da vida. Porque também essa falta a falta do prazer, de uma forma muito recorrente, ela pode também, energeticamente, nos levar para um lugar mais deprimido, né? Mais sem energia.
Então, a gente buscar essa energia, prazer dentro da gente. Durante o nosso dia a dia, o prazer e a dor estão muito misturados, né? Juntos e misturados. Mas vamos potencializar também o prazer, vamos potencializar a alegria, vamos potencializar a vida. E aí, Loen diz assim, se o padrão de comportamento no lar tender ao prazer, a criança espontaneamente adotará esse padrão, imitará naturalmente seus pais, se observar que suas formas de agir fazem a vida mais agradável. Então, vamos, enquanto modelos e referências, né? Grace, também, de novo você, Grace, quando você falou o ambiente favorecendo, né? Então, vamos também ser esse ambiente que favorece a expansão da vida aos que nos cercam, esse ambiente que favorece a possibilidade da entrega a si mesmo, da entrega ao prazer. Ele também diz que ele já ouviu de muitos pacientes, eu também já ouvi, muitos de vocês aqui ouviram, que gostaria muito que minha mãe tivesse se permitido mais prazeres. Então, né, é importante para que a gente sinta, a gente seja autorizado e liberado, que a gente tenha esse ambiente que acolha o nosso direito ao prazer, o nosso direito à vida. E aí a gente está no momento, né, dessa entrega, dessa rendição de volta, né, de volta ao mundo, com essa, né, a gente tá, e todo mundo muito assustado. E Loen diz que uma das raízes do prazer são as relações com o mundo externo. E essas relações com o mundo externo, ela vem muito ela é muito, o nosso contato com o mundo externo é através da nossa pele, que é o maior órgão do corpo humano, né? Nossa pele é o maior órgão e a gente faz contato com o mundo externo através da nossa pele. Então, mais do que nunca, eu queria também convidar vocês nesse momento que vocês possam né, dar saudade do abraço uns dos outros. A gente sabe o quanto o abraço, mais de 20 segundos no abraço, produz ocitocina, que é o hormônio do prazer, e que diminui o estresse, diminui a ansiedade. A gente não está podendo se abraçar concretamente aqui, agora, mas que a gente possa dar um autoabraço. Convido vocês a tocar na sua pele, sentir o seu contorno, sentir a textura, sentir a temperatura, sentir-se. E poder também dar um abraço depois, ou agora, quem está juntinho aí, né? Também Grace, Jaime, Alexandre, Janaína, quem puder, Denise, tem gente aí com filho também. Isso, abraça o travesseiro, abraça o que está junto. Poder se permitir o abraço nessa volta, né? Nesse contato com a família, abraçar filhos, companheiros, companheiras, a gente sentir o poder do abraço nessa conexão com o nosso corpo. E aí, Loen fala também da importância do prazer de estar cheio de vida, né? O prazer de estar cheio de vida. E como é que a gente... Olha, que lindo! E como é que a gente pode sentir esse prazer de estar cheio de vida? Aí Jaime trouxe. Obrigada, Jaime. Eu fiquei tão emocionada de manhã com a música, né? A inspiração é tão simples, né? Está dentro da gente, é a razão da nossa vida. E aí Loen fala da importância da respiração para a gente conectar com prazer no nosso corpo. E aí Jaime trazia a respiração em 4 tempos. Ele sempre fala, né, Jaime? A gente poder contrair e a pausa, inspirar, pausa, expirar e pausa, e a gente ter tempo para respirar, né? O medo do prazer, Loen diz, é o medo da dor. A gente tem medo do prazer porque a gente tem medo da dor.
quando o impulso expansivo, às vezes, se depara no nosso corpo como a área contraída do nosso corpo. E aí a gente contrai, né, muitas vezes, também por ter dificuldade, porque a gente, desde criança, a gente é educado numa sociedade capitalista para a produção, para o fazer, para o dar conta, né? E a gente vai deixando de ser e de viver, a gente vai deixando de viver, né? Para produzir, para correr, para dar conta, e aí a gente se depara com essa distância da gente mesmo, tá? Então, eu queria convidar, né, vocês agora. Loen, ele diz também no livro Prazer, que ele, diariamente, ele levantava, antes dele tomar o café da manhã, ele sentava, ele deitava, se arqueava no banco, no quarto dele, né? O banco bioenergético, e como uma forma de ampliar a respiração para começar o dia. Que a gente possa estar atento a isso, né? A gente também ter esse cuidado com a gente. E aí eu queria convidar vocês para, nesse momento, a gente sentir no nosso corpo essa contração e a expansão, né? Então, que a gente possa, em ground, os pés no chão, ou em cima de alguma almofadinha quentinha, que a gente possa proporcionar, né, um quentinho, aquecer-se, cuidar bem da gente, somos cuidadoras e cuidadores. E eu queria que devagar a gente pudesse ir no movimento da contração no nosso corpo. Que a gente vai contraindo, sente os pés um em cima do outro, contrai, sente a contração do medo, da tensão, da ansiedade, da dificuldade de respirar. Faz contato com essa contração. Vai vendo como é viver nessa contração. O quanto que a gente, de contrações, tivemos ao longo da nossa história, o quanto de contração tivemos nessa pandemia, e o quanto a gente, né, diminuiu nossa respiração com tantos medos. E bem devagar vamos experimentar e ir abrindo. Abrindo, abrindo, abrindo. Isso, bem devagar. Vai experimentando abrir. Isso, abrir. E vamos arquear. Vamos lá atrás. Experimenta abrir. Abrir o diafragma. E sonoriza, e sonoriza. Estica pernas. Expande, expande. O máximo que você puder aí, sonoriza. Trazendo toda a contração e mas, ao mesmo tempo, conectando com a expansão, né? E buscando isso no seu corpo. Isso. E vai integrando. Sente a respiração, sente o coração, sente a pulsação, sente a vida, apesar das mortes e das dores. Honramos tudo isso. Aí tem mais, né? Mais adiante, a Loen traz uma coisa muito linda, gente, que é na importância do prazer, na expansão criativa da vida, né? O quanto é necessário a gente resgatar o nosso direito ao prazer, a gente se render ao prazer no nosso corpo, para que a gente possa fazer mais conexão com a vida. Porque ele diz, somos estruturados biologicamente para o prazer, não para ser produtivo. O homem é um ser criativo e não produtivo, né? Então, a nossa essência é
é o nosso coração, é a criança que temos dentro da gente. A importância da gente, ele fala muito da importância da conexão, da polaridade, adulto-criança. Não é que a gente vai ser uma criança, né? Não, já fomos, mas ela está dentro da gente. E que a gente possa conectar com a nossa criança, que é a chave para uma personalidade mais integrada, mais criativa, a conexão do coração com a cabeça, a conexão da pelvis, coração e cabeça, né? Com a criança, a conexão da criança e do adulto, a conexão do ego com o corpo, tudo junto e misturado. E aí, para que a gente possa tentar e se reinventar, né? Ele fala, inclusive, para a gente lidar com o novo, e a gente está no momento onde a gente precisa se reinventar e ressignificar muito da nossa vida, é muito importante que a gente possa estar muito em contato com a nossa criança interna, tá? Com o nosso coração, com a nossa pulsação. E aí ele fala, e eu quero, né, começando a fechar, eu não sei nem como é que está o tempo aí, Jana, mas ele diz... Ele fala, né, eu quero terminar com isso. Eu comecei com a frase que ele traz de Fred, para Fred, que eu achei lindo, né? O Fred, o filho dele, que para ele sabe aproveitar a vida. E eu quero terminar com a frase dele, que ele diz: a pessoa que aceitar a criança dentro de si terá a capacidade de aproveitar a vida. E que a gente possa acolher nossa criança, né? Hortência, Rita, que fizeram um trabalho, que tem um trabalho, né, lindo, quem mais que tem um trabalho de integrar essa criança dentro da gente, que a gente possa estar bem conectada. E que a gente possa viver e deixar viver os que nos cercam. Okay? E eu gostaria de ter uma música, né, que eu gosto muito, 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 e que eu queria fechar com essa música, para que a gente possa se fortalecer juntos e juntas. Eu creio que é só assim que a gente pode caminhar na evolução da humanidade, coletivamente, né? Dando as mãos. E eu queria que a gente pudesse cantar junto com o Geraldo Azevedo. Você pode colocar, por favor, Xande? Ou Janaína? A gente cantar o princípio do prazer. Tá? E que a gente conecte com o prazer de cantar, né, Grace? Cantar desafinado, cantar do jeito que a gente sabe, cantar com Geraldo Azevedo, e que a gente possa cantar e deixar nosso corpo... Juntos vamos esquecer tudo que doeu em nós. Nada vale tanto para rever o tempo que ficamos sós. Faz a tua luz brilhar para iluminar a nossa paz. O meu coração me diz: fundamental é ser feliz. Juntos vamos acordar o amor, cariciar as canções. Deixa entrar o sol da manhã, eu com você sou muito mais. O princípio do prazer, sonho que o tempo não desfaz. O meu coração me diz: fundamental é ser feliz. Meu coração me diz: fundamental é ser feliz. Juntos vamos esquecer tudo que doeu em nós. Nada vale tanto pra rever o tempo que ficamos sós. Faz a tua luz brilhar pra iluminar a nossa paz. O meu coração me diz: fundamental é
pra ser feliz. Juntos vamos acordar o amor, carícias das canções. Deixa entrar o sol da manhã, a cor do sol. eu com você, somos mais. O princípio do prazer, sonho que o tempo não me faz. O meu coração me diz, fundamental pra ser feliz. Juntos vamos esquecer tudo que doeu em nós. Nada vale tanto pra rever tempo que ficamos sós. Faz a tua luz brilhar pra iluminar a nossa paz. O meu coração livre, fundamental pra ser feliz. Juntos vamos acordar o amor, cariciar as canções. Deixa entrar o sol da manhã, eu com você, somos mais. O princípio do prazer, sonho que o tempo não desfaz. O meu coração lhe diz, fundamental pra ser feliz. Meu coração lhe diz, fundamental é ser feliz. O meu coração lhe diz, fundamental é ser feliz. Meu coração lhe diz, fundamental é ser feliz. O meu coração lhe diz, fundamental é ser feliz. Sonhos que o tempo não desfaz. Vamos continuar sonhando e fazendo acontecer um mundo melhor para todo mundo. Que a gente não perca a nossa capacidade de se indignar, mas que a gente também não perca a nossa capacidade de conectar com o nosso coração, com a nossa ternura. Obrigada, gente. Hortência pediu, só para fechar, Hortência pediu para eu repetir a frase, não foi, Hortência? Eu vi aqui. A pessoa que aceitar a criança dentro de si terá a capacidade de aproveitar a vida. Essa frase é de Loen, tá? E que a gente possa acolher e integrar a nossa criança dentro da gente para a gente aproveitar melhor a nossa vida. Obrigada. Ô, Silvana, obrigada, que presente. Estou aqui tocada com a tua contribuição, agradecida. A gente pode abrir para algumas poucas falas, porque daqui a pouco já inicia a outra mesa, para a gente ter um tempinho de intervalo, mas alguém que do coração queira trazer algo, como diz Jaime, na essência, né, uma palavra, uma frase, jamais um capítulo. Quem sentiu o coração aquecido, pode abrir o microfone. Eu queria dizer primeiro para a Eliane que você me tocou muito. Achei lindo, achei profundo, tocante. Senti você assim, muito lindo, muito lindo. Depois a poesia de Edna, e foi um presente o seguinte, a gente está na praia, em Itamaracá, e estamos num terraço. E eu não sei se vocês viram, na hora de... A gente, quando você mandou olhar, aqui a gente está enxergando o mar, e eu fiquei olhando o mar. Aí Jaime teve a ideia, não sei se alguém viu, teve a ideia de ficar mostrando o mar a vocês, né? Então, você falando e Jaime mostrando o mar. Que maravilha, essa possibilidade, né? E Silvana, você, muito legal, a sua indignação que tem que aparecer, o seu envolvimento, engajamento político, social pelos direitos humanos.
Eu agradeço. E a tua energia de vida, você é vida, é música, é dançar, é da poesia, né? E você é a dança, maravilha. Muito agradecida às três. Eu quero continuar dizendo que Grace foi muito na essência. Então, eu não tenho mais nada para dizer. Mas quero dizer, Eliane, que a tua ternura foi muito bonita. Edna, a tua poesia, Edna, tocou a todos e todas. Muito legal. E, Silvana, tua postura, teu posicionamento existencial e político e loweniano, inclusive indo em Fred Lowen, eu achei muito legal. Então, parabéns para as três, que nos enche de alegrias. Gente, eu estou aqui profundamente emocionada, profundamente, assim. Só queria dizer que esse encontro dessas mulheres me tocou, assim, de modo muito profundo. Eliane, me mata de orgulho. Que coisa mais bonita, gratidão. Iniciamos essa mesa com silêncio e finalizamos também com esse silêncio. O silêncio inicial de honra aos que partiram, e eu sinto que a qualidade energética desse silêncio final é de preenchimento e de vida. E eu reconheço nesses dois silêncios, né, essa pulsação de estar vivo e de estar aqui agora com tudo que essa realidade tem. Então, eu termino aqui com meu coração muito preenchida, agradecida. A gente pode fazer uns 10 minutinhos de intervalo, a mesa está